Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias! Como eu havia prometido, atendendo a pedido de inúmeros seguidores que falasse mais sobre Portugal, eu resolvi atentar para o item da saúde pública, que é um item com quem eu tenho me defrontado aqui em Portugal. Acho muito interessante de compararmos a saúde pública portuguesa com a saúde pública brasileira. Já começa pela questão das drogas. Por exemplo, aqui em Portugal é permitido o transporte, o porte de até 15 gramas de cannabis sativa, num baseado, no bolso. 15 gramas, não é considerado crime. O que não abarrota os tribunais com processos, e mais processos por causa de um baseado. E ao mesmo tempo impede a polícia de achacar jovens porque foram encontrados com um baseado, como a gente conhece muito bem no Brasil. E mais, na questão das drogas. Os viciados em drogas recebem assistência direta como saúde pública do Sistema Nacional de Saúde de Portugal. Clínicas especializadas fornecem ao drogado, ao viciado, quantidades da droga que vão sendo diminuídas e acompanhadas num programa de acompanhamento pessoal, que vão sendo diminuídas pouco a pouco, desmamando, digamos assim, o viciado. Ele não é considerado um criminoso, ele não é marginalizado. O próprio governo fornece a ele a droga que o traficante forneceria e vai desmamando o drogado. Só isto já é uma diferença fundamental na saúde pública entre Portugal e Brasil. Mas vamos aprofundar mais um pouco essa diferença e a similaridade, porque o sistema de saúde português, tirante essa questão das drogas, é muito similar ao brasileiro. Similar não quer dizer semelhante. Há uma diferença entre similar e semelhante. É similar porque é um serviço público de saúde, mas parece que aqui funciona, coisa que não acontece no Brasil. Ao chegar aqui, e sem saber por quanto tempo me quedarei aqui em Portugal, não gostando de ter o meu visto de turista vencido, eu pedi um visto de residência temporária com validade de 1 ano. E isto me dá direito ao título de utente na saúde pública, no Serviço Nacional de Saúde. Eu fiquei interessado, o que significa utente? E é uma palavra que existe na língua portuguesa, é aquele que usa, é aquele que se utiliza de um bem ou serviço público ou privado. Ou seja, eu passo a utilizar o Serviço Nacional de Saúde português, tenho direito a isso. Quando cheguei, assim que cheguei, eu não era utente. Então tomei providências com a minha saúde, embora o Brasil tenha um convênio chamado PB4 com Portugal, que me dá direito a um atendimento de emergência em qualquer hospital português, mas eu precisava de um plano de saúde. E consegui, aqui em Portugal tem muitos planos de saúde, sem diferença de idade. A gente pode ter 90 anos de idade e o plano de saúde aceita. Diferente do Brasil, onde depois de 60 anos de idade, nenhum plano de saúde te aceita mais. Ou um ou outro plano de saúde te aceita com limitações gigantescas e a preços enlouquecedores. Então eu fiz um plano de saúde privado, independente do plano público que eu viria a ter mais tarde. O plano de saúde privado me custa 30 euros por mês, para mim e para minha mulher. 15 euros para cada um. Em torno de 60 reais por mês para cada um. 120 reais por mês, se fizermos, embora não se deva comparar as moedas, mas se fizermos assim a conversão, 120 reais, 150 reais por mês. No Brasil, eu pago atualmente o equivalente que permitiria viver em Portugal de forma nababesca, por um plano de saúde privado para mim e para minha mulher. E eu tenho que manter esse plano, porque ao voltar ao Brasil eu preciso do plano. Se eu sair do plano de saúde, que é o Bradesco, se eu sair do Bradesco Seguros do plano de saúde, nunca mais eu volto no plano, por causa da idade. O que aqui em Portugal é resolvido com 30 euros por mês, para os dois. Agora é um plano compartilhado. Quando eu vou consultar, eu pago o equivalente a 35 euros por uma consulta, o que dá mais ou menos 150 reais. Diferente de uma consulta no Brasil que não sai por menos de 300, 500, 600 reais. E pago esta consulta de 35 euros numa rede de hospitais particulares. E o curioso é que a saúde pública em Portugal é tão boa que mesmo tendo um plano de saúde particular, se eu precisar de um internamento pelo plano de saúde particular, ele vai usar o hospital público, porque o hospital público é melhor do que o hospital particular em Portugal. Mas continuemos com a comparação. Na qualidade de utente, eu tenho direito à farmácia, aos remédios nas farmácias portuguesas.
No Brasil nós também temos alguns medicamentos, né? Sobretudo para diabético e pressão alta, no Brasil nós temos em algumas farmácias. Mas os medicamentos mais ralés possível, por exemplo, a insulina que é fornecida gratuitamente no Brasil, é a pior insulina. É a insulina só para quebrar um galho. Então eu fiz uma lista, por exemplo, precisei de remédios, né? Os remédios que eu trouxe do Brasil venceram, então eu fui à médica e ela me deu a minha lista de remédios brasileiros, acompanhou o meu médico brasileiro. E eu fiz as contas. Com todo o medicamento que eu uso aqui, de agulhas de seringas para diabetes, de insulina especial para diabetes, o sensor que eu uso, o chip que eu uso para não ficar picando o dedo, eu gasto em média R$ 1.700 no Brasil com remédios por mês. Aqui em Portugal, os mesmos remédios me saíram, fazendo a conversão da moeda, por R$ 150. Para dizer a verdade, por R$ 146. De 1.700 para R$ 146. Por quê? Porque em qualquer farmácia que você chega, basta apresentar a sua receita com seu número de utente e você tem os medicamentos para diabetes prioritários. Para começar, os diabéticos têm tratamento prioritário no Sistema de Saúde Nacional de Portugal. Atendimento prioritário, remédios prioritários, todos gratuitos, todo o sistema de remédio para o diabético receitado pelo médico, independente do remédio. Independente, não tem essa história de, olha, eu vou lhe dar um medicamento mais barato porque o governo só paga esse medicamento mais barato. Não, ele passa o medicamento e o medicamento é abatido diretamente na fonte. Você chega na farmácia e você vai pagar por um remédio, é grátis. Para o diabetes é todo grátis. Todo grátis. E para os demais medicamentos, eles descem ao preço de €1, 70 centavos de euro. Medicamentos que no Brasil custam R$30, R$40. E diferentemente do Brasil, os medicamentos existem. Quando no Brasil eu ia aos postos de saúde, porque eu me considero um cidadão e para ter cidadania eu tenho o direito de usufruir dos direitos que a cidadania me oferece, eu ia ao posto de saúde para buscar uns 5 ou 6 remédios para diabetes e saía de lá com apenas 2. Sempre faltavam 3 ou 4 remédios. Ah, esse está em falta. Só temos isso hoje. Imagina o trabalhador tendo que se ausentar, entrar de licença naquele dia de trabalho para ir na farmácia para buscar um remédio e não tem, ainda volta, o patrão desconfia dele no Brasil, desconfia que ele está de corpo mole, que ele não está indo buscar remédio, coisa nenhuma. Uma luta. Aqui não, aqui tem os medicamentos. E saem de graça, a maioria deles, e a preços ínfimos, porque o governo banca diretamente. Não há postos de saúde, farmácias populares onde você vai buscar seu remédio. Você compra diretamente na farmácia com a maior dignidade. Você adquire, você utiliza nas farmácias com a maior dignidade. Ninguém faz corpo mole nas farmácias. E mais, nas farmácias, todos os balconistas são farmacêuticos formados. Eles trazem uma plaquinha assim, doutora Eliane, doutor Rui. São doutores, não são empregados balconistas. Você é atendido diretamente por todos eles, todos os funcionários de balcão são farmacêuticos formados, são doutores. Então, meus amigos e minhas amigas, como utente do Serviço Nacional de Saúde de Portugal, eu tenho direito, na área em que eu resido, a um médico de família indicado pelo posto de saúde, vamos chamar assim, da minha região. Este médico de família passa a ser o meu médico de clínica geral que me acompanha. Por cada consulta, eu devo pagar €5, o equivalente a 20 e poucos, R$23 mais ou menos, R$22 por uma consulta médica. De lá, por ele encaminhado, é que eu vou para um especialista. A partir do meu estado de saúde, ele pode recomendar ou não um especialista. Olha, o senhor vai ao endocrinologista, o seu caso é de cardiologista. E aí, neste cardiologista, ou endocrinologista ou especialista, eu vou pagar a consulta a €15, em torno de R$70 a R$80. Este ano, o governo português começou um projeto para que o cidadão não pague mais nada nas consultas. Um projeto progressivo que em 4 anos ele não pagará nem mesmo exames radiológicos, nada, que já são preços baratíssimos, €5, €7, nada. Será completamente gratuita toda a saúde pública em Portugal, todo o atendimento. Então já este ano, os utentes deixarão de pagar o médico de família quando consultar e de pagar os especialistas. E há coisas mais interessantes ainda. Por exemplo, você tem direito a uma ambulância para te transportar a uma consulta médica. Mesmo que você não seja inválido, mesmo que você tenha autonomia para chegar à consulta médica. Você telefona, pede uma ambulância, porque você tem uma consulta médica com seu médico de família marcado. E a ambulância lhe leva e lhe traz de volta. E tem ambulância para isso.
Essa é uma grande diferença. Quando eu digo similar e não semelhante, isso tudo está previsto nos planos de saúde públicos do Brasil. Só que não funciona, porque no Brasil a saúde pública é dirigida pelos municípios. O governo federal distribui a verba da saúde para os municípios devem aplicá-la no SUS. Só que muitos municípios ou não aplicam a verba, ou não sabem pedir a verba, ou usam a verba em outros setores da municipalidade. E fica esta bagunça que é a saúde pública no Brasil. É claro que este é meu primeiro contato com a saúde pública em Portugal. Podem entrar aqui pessoas que estão a me seguir, pessoas de Portugal, que podem dizer não é bem assim e mostrar os equívocos, os erros, as dificuldades da saúde pública. Mas o que eu estou tendo contato neste momento é realmente muito competente o sistema de saúde português em relação ao que nós passamos no Brasil. Essa era a informação de hoje que eu tinha sobre Portugal para vocês e as experiências que eu venho tendo aqui na bonita terra lusitana. Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Um abraço!